que a leitura nos traz vários benefícios, como aquisição de conhecimento, desenvolvimento de vocabulário, desenvolvimento de senso crítico, todo mundo sabe, né? Mas o problema nos dias atuais, com tantas coisas que a gente tem para fazer, com tantas distrações, né, como o exemplo das redes sociais, de outras coisas que a gente faz na internet, é como desenvolver o hábito da leitura para você poder adquirir esses benefícios que ela traz com mais constância. Para te trazer algumas dicas sobre como cultivar uma vida de leitura, eu vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui que tem exatamente esse nome, Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Esse livro aqui se trata de algumas cartas e outros escritos deste autor que foram juntados e transformados nessa pequena obra, mas que traz ensinamentos maravilhosos sobre a leitura. Eu me chamo Heloísa e nesse canal eu divido com você tudo que o mundo e os livros me ensinam e que pode contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você gosta de livros, gosta de viagens, gosta desses assuntos, já se inscreve no meu canal aqui embaixo, já curte esse vídeo, já manda para outras pessoas que você sabe que também gostam desse assunto. Como cultivar uma vida de leitura é um ensaio que explora todos os benefícios da leitura. E como eu já falei, ele foi escrito por C.S. Lewis. Então, antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem foi C.S. Lewis. Ele foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Ufa, quanta coisa, né? Mas talvez para você seja mais familiar eu te dizer que ele escreveu as obras que compõem as Crônicas de Nárnia, muito mais conhecido, né? E ele também foi um grande amigo do J.R.R. Tolkien, que escreveu as obras do Senhor dos Anéis. Mas assim como todo grande escritor, primeiro ele teve que ser um grande leitor. E nessa pequena obra foram reunidos textos, ensaios, cartas que falam sobre o hábito que ele tinha de ler, sobre o que ele achava das obras as quais ele lia, dos clássicos que ele gostava de ler. Então tá tudo compilado aqui nessa obra que é bem pequenininha e vale a pena você ler também. Mas agora deixa eu te contar quais foram os ensinamentos que eu retirei dessa obra e algumas dicas que eu quero passar para você. O primeiro ensinamento é sobre o valor da leitura. Lewis aborda aqui nessa obra como a leitura é fundamental para expandir a nossa mente, a nossa imaginação e o nosso conhecimento. E também para a gente conseguir ser mais empático, porque através da leitura a gente consegue entender o ponto de vista de outras pessoas, já que você vai estar lendo obras de pessoas que não pensam igual a você, que tem uma outra forma de ver o mundo. Tem um trecho do livro que ele escreve o seguinte: queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com os nossos próprios também. Ele fala, inclusive, que ele lamenta muito que os animais não possam escrever livros, porque pensa como seria interessante você conseguir ver as coisas pelos olhos de um animal, de um cachorro, de um rato, de uma abelha. Ele aborda muito sobre isso, sobre conseguir enxergar as coisas com os olhos de outra pessoa, que eu entendo muito como empatia. Uma outra reflexão muito bonita que ele traz aqui logo nos primeiros capítulos é quem nós teríamos sido se não tivéssemos lido todos os livros que nós lemos durante a vida. Então ele fala assim: aqueles dentre nós que têm sido verdadeiros leitores durante toda a vida raramente compreendem de maneira plena a enorme extensão do nosso ser, da qual somos devedores aos escritores. Eu achei muito lindo isso daqui, porque claro que nós somos o fruto de diversas experiências, mas nós sabemos que as leituras contribuem muito para a criação do nosso caráter, da nossa personalidade. E quando eu comecei a refletir sobre isso, que eu li aqui nesse livro, eu me senti muito grata a todos os escritores dos quais eu tive a oportunidade de ler algum tipo de obra, porque eles construíram a pessoa que eu sou, e com certeza eu não teria dado conta de superar alguns obstáculos na minha vida se não tivesse sido a leitura. Eu não teria criado sonhos tão grandes que talvez eu criei se eu não tivesse lido e visto que aquilo era possível através da leitura.
O segundo ensinamento é sobre a escolha de leituras significativas. Lewis reforça muito a ideia de você escolher leituras de qualidade e significativas, que sejam capazes realmente de explorar o seu senso crítico, de expandir a sua mente, de fazer com que você seja uma pessoa mais imaginativa. Ele destaca a ideia de nós lermos livros clássicos e obras que desafiem as nossas ideias pré-concebidas. Ele fala que já na época dele, e eu falo já na época dele porque hoje ainda acontece, muitas pessoas pensam que livros clássicos devem ser lidos apenas por profissionais, por pessoas muito eruditas, e que as pessoas mais comuns, como nós, devem se contentar com literaturas mais modernas. Hoje em dia a gente costuma muito ouvir sobre isso ainda, e aí acabamos pegando leituras modernas que vão falar sobre os clássicos, mas com outra linguagem, com um terceiro ponto de vista, porque essa pessoa não vai muitas vezes trazer exatamente o que estava lá no clássico, ela vai trazer o ponto de vista dela. Então não seria mais fácil a gente já pegar o clássico diretamente e ler ele? Eu trago isso por experiência própria, porque eu sempre achei que alguns livros fossem muito difíceis de ler, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia de Homero, que são livros clássicos, né, que percorreram aí por diversos séculos e ainda continuam muito atuais. Mas eu tinha medo de ler esses livros e acabava lendo livros que falavam sobre algumas histórias gregas que a Ilíada e a Odisseia contam, mas eu já poderia ter ido direto à fonte, que são essas literaturas clássicas. Outro exemplo muito comum são as literaturas de Platão. São outras literaturas que eu tinha um receio gigante de ler, porque eu achava que seriam muito difíceis, que eram só para pessoas estudiosas, eruditas, e hoje eu já estou lendo Platão também. Eu não me contentei mais só em ler ler obras de pessoas que falam sobre Platão, mas realmente explorar a obra do próprio Platão. O Lewis sugere aqui nesse livro que a gente encaixe as leituras mais ou menos assim, que você coloque pelo menos um livro antigo, que seria um clássico, né, entre a leitura de 2 livros modernos. Uma frase dele aqui nesse livro que é muito interessante diz o seguinte: cada época tem um ponto de vista própria, cada uma é especialmente boa em enxergar certas verdades e suscetível a cometer certos erros. Todos nós, portanto, precisamos de livros que corrijam os erros característicos de nosso próprio tempo. E isso significa livros antigos. Olha que incrível, né, gente? Talvez coisas que hoje estão desconcertadas, a gente pode consertar lendo livros clássicos e entendendo como as pessoas faziam lá naquela época. O terceiro ensinamento é ler livros que nos marcaram mais de uma vez. Lewis fala que a gente deveria ler aqueles livros que mais nos marcaram pelo menos a cada 10 anos, e eu concordo muito com ele. E eu concordo com ele porque eu vejo pela minha própria experiência, conforme eu vou crescendo, aprendendo mais coisas, desenvolvendo o meu senso crítico, eu consigo interpretar de forma diferente livros que eu li lá no passado. Um exemplo que eu dou é o Dom Casmurro. Eu acabei de ler Dom Casmurro novamente, porque eu estou participando de um clube de leitura, onde a gente está discutindo Dom Casmurro, mas eu já tinha lido essa obra lá durante a época do vestibular, durante a época da escola. E naquela época, provavelmente pela minha imaturidade, eu não conseguia entender toda a ironia que o Machado de Assis tem nas palavras, na formulação da escrita dele. E hoje eu confesso que eu chego a dar risada de muita coisa ali no Dom Casmurro. Achei ele um livro muito irônico, muito engraçado, porque hoje eu tenho outra cabeça, outra maturidade para entender a escrita de Machado de Assis. E Lewis também tinha essa sensação que eu tive a ler novamente Machado de Assis, porque ele diz o seguinte: agora desfruto dos contos de fadas melhor do que o fiz na infância, por estar agora em condições de contribuir mais, é claro que extraio mais. Aliás, Lewis fala muito nesse livro, e eu concordo totalmente, sobre a importância da leitura de contos de fada, principalmente para as crianças, mas para nós adultos também.
Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia analítica junguiana, com ênfase em contos, mitos e artes. E nessa pós, a gente fala muito sobre a importância de deixar a criança entrar em contato com o simbolismo dos contos de fada. Inclusive, Lewis até cita o Jung aqui nesse livro também. Ele fala que para Jung, o conto de fadas liberta os arquétipos que habitam no inconsciente coletivo. E quando lemos um bom conto de fadas, estamos obedecendo ao antigo preceito de conhece-te a ti mesmo. Uau! Essa aqui é a máxima do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Inclusive, ele rebate muito as críticas que falam que contos de fada poderiam ser muito ilusórios para as crianças. E ele fala que as histórias realistas, essas sim são mais perigosas para as crianças. Porque ele fala que histórias que têm aventuras e sucessos que são possíveis, no sentido de que não violam as leis da natureza, mas que são muito improváveis, causam uma falsa expectativa na criança, diferente do conto de fada. Tem uma frase linda que ele cita sobre isso que é a seguinte: a criança não despreza florestas reais porque leu sobre florestas encantadas. A leitura faz todas as florestas reais um pouco encantadas. Mas voltando a falar sobre obras que foram significativas pra gente, ele reitera que essas obras que você vai reler várias vezes, elas realmente têm que ter sido obras muito significativas, muito boas, que te trouxeram lições muito maravilhosas. Porque ele fala que nenhum livro é digno de ser lido aos 10 anos se ele não for igualmente ou ainda mais digno de ser lido aos 50 anos. As únicas obras que devemos deixar para trás e nunca mais ler são aquelas que não deveriam ter sido lidas nem lá atrás. E o quarto ensinamento é sobre o compartilhamento de leituras. Lewis incentiva a compartilharmos com os outros as nossas experiências de leitura, porque isso as engrandece ainda mais. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que compartilhar uma leitura importantíssima para mim com todos vocês que estão me assistindo. E você também pode participar desse compartilhamento, já clica aqui embaixo e compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que vão gostar desse assunto. Mas voltando a esse tema, então compartilhar, seja aqui numa rede social, seja no YouTube, no Instagram, ou até mesmo em rodas de leitura. Eu gosto muito de participar de rodas de leitura, de vez em quando eu posto lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, eu vou deixar aqui na descrição o link para você me seguir. E eu compartilho lá que eu participo de 2 rodas de leitura lá na minha escola de filosofia. E eu também faço parte de um clube de leitura online. Então, através desses grupos, é possível a gente dividir as nossas experiências sobre a obra que está sendo lida e também receber a experiência de outras pessoas. E isso torna o aprendizado daquela obra muito mais intenso, muito mais rico. Essa troca pode abrir a nossa mente para coisas que nós não estávamos enxergando naquela leitura. E aliás, falando em clube do livro, eu tô pensando muito em abrir um clube do livro. Quem aí toparia participar? A gente escolhe algumas obras, cria nosso grupinho e começa a discutir. Me conta aqui nos comentários se você gostaria de um clubinho assim. Então essas são as lições que eu tirei desse livrinho aqui, Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Vale muito a pena você ler. Como eu falei, ele é um livrinho rápido de ler e você vai conseguir extrair muito mais coisa, que eu só fiz um apanhado breve. E eu quero terminar com uma outra frase aqui do livro que eu achei muito bonita, que diz o seguinte: um bom sapato é um sapato que você não percebe que está usando. A boa leitura se torna possível quando você não precisa pensar conscientemente nos olhos, na luz, na impressão ou na ortografia. Eu acho que é exatamente isso. A boa leitura é aquela que você não se preocupa com a cor da página, se é no livro físico, se é no Kindle. É aquela que você entra no flow, que você pega a essência da leitura, que você consegue mergulhar de corpo e alma dentro dela. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que também tenha te enriquecido esses aprendizados que eu trouxe aqui sobre o livro do Lewis.
Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostaria de ler. Me conta quais são as suas leituras atemporais, que você já leu quando era jovem, que leu depois de mais velho e continua sendo algo muito relevante para você. Eu vou adorar saber. Clica aqui no gostei, se inscreve no meu canal também e ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo que eu posto por aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que também está precisando cultivar o hábito da leitura. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.